Boa noite. Fala, doutor Pitágoras. Deixa eu tomar só uma água aqui que eu tô só correria hoje. Dá um tempinho pra gente bater um papo. Bom, vou dar um tempinho aqui, eu tô um pouco atrasado aí, que eu tava na correria. Cheguei aqui já descendo o bambu. Quem puder aí, ó, compartilha a live, manda pros amigos aí. Essa live hoje, ela não estava programada, não era uma live programada para essa semana. Para essa semana já tem uma live programada que é do dia 19, que é o lançamento. Só desligar meu telefone, que é um lançamento do consórcio Black. Nós estamos no primeiro consórcio 2023 do Cândido Vieira e estamos trazendo de uma forma muito elaborada cães com fator preto, cães 100% genética de trabalho, 100% genética europeia. E aí, muitas pessoas aderiram ao programa, perguntaram, eu falei algumas coisas, eu falei, olha, mas espera que dia 19 eu vou estar lançando, e isso começou muita gente a perguntar, por que eu ia fazer um lançamento diferente. Eu falei, para fatores genéticos, a conversa continuou até que duas pessoas, uma da região sul do Brasil, uma outra da região sudeste, entraram em contato. Uma mexe com braco alemão e a outra mexe com pointer inglês. E me pediram para fazer mais uma live falando de genética, de acasalamento, de pedigree, enfim. E eu falei, olha, vou ver como é que eu faço. Mas como é um assunto que eu estou sempre estudando, e recentemente, por causa do consórcio, eu estive estudando muito, por causa de algumas particularidades do cão preto no Brasil, como eu tinha que estar estudando muito, para mim estava mais fácil, eu estava muito envolvido, eu falei, não, dá para fazer, que eu estou estudando alguns processos agora para um acasalamento que eu estou fazendo. Então eu falei, não, eu vou dar um jeito e boto na terça-feira. Então nós estamos hoje fazendo essa live extra, a pedido de duas pessoas. Não vou expor as pessoas aqui, mas provavelmente elas vão estar aqui, até porque um deles mais cedo falou para mim, não, vou estar lá mais tarde e tal. Então nós estamos aqui a pedido dessas pessoas e a pedido de tantas outras que pediram. A gente sempre vai estar aqui compartilhando conhecimento, até porque na nossa concepção, conhecimento retido é conhecimento perdido. E eu falo para todos que frequentam aqui, para as pessoas que conversam comigo, que o Jägerhund, o projeto do Jägerhund, ele não tem um objetivo, ele tem um propósito. Quando você tem propósito, é um outro alcance, é uma outra filosofia, e dentro desse propósito você tem diversos objetivos. Um dos objetivos do nosso propósito é difundir conhecimento, trazer conhecimento e tentar contribuir para uma melhora nessa filosofia no que tange aos cães de a ponte, tá? Uma outra coisa também que eu falei recentemente, e aí algumas pessoas me perguntaram de novo, até hoje eu nem falei com a Nathalie sobre isso, com ninguém que eu agora estou trazendo aqui. Hoje, de novo, a pessoa me perguntou sobre a questão do pointer inglês. Falei, poxa, mas você falou que não tem ninguém, que não sei o quê. Eu falei, não, amigo, não foi isso que eu falei. Eu falei que eu não conheço ninguém que esteja fazendo no pointer inglês a mesma coisa que eu estou fazendo no braco alemão. Eu não conhecer não significa que não tenha. Eu só estou dizendo que eu não conheço. E se eu não conhecer, eu vou dizer que eu não conheço. Se eu conhecer, eu vou dizer que eu conheço. Eu conheço pessoas no pointer inglês que têm cães muito bons. Algumas pessoas que eu conheço que têm cães muito bons. Não conheço muita gente do pointer. Algumas pessoas com cães muito bons. Algumas pessoas que registram cães, que têm criações regulares, que registram seus cães no CBKC, que mantêm o livro dos cães, que mantêm os pedigrees. Mas eu não sei como essas pessoas produzem os acasalamentos delas. Se os acasalamentos delas passam por estudos de compatibilidade genética. E aí, como eu não sei, eu não posso falar. Né? Os poucos pedigrees de pointer que eu tenho visto, até ontem eu tive uma olhada em um, é aberto do aberto do aberto do aberto do aberto.
não tem consanguinidade em nada. Então eu vou hoje falar da maneira como o mundo da sinofilia, que busca sempre estar melhorando, reproduz, como os tops criadores das raças no mundo reproduzem, independente do objetivo para que eles criam suas raças. Quando eu falo objetivos, eu vou voltar lá na minha história, eu vou falar aqui, vou citar o pastor alemão. Nós temos duas linhas extremamente marcantes do pastor alemão. É uma linha conhecida como linha de trabalho e uma linha conhecida como linha de estrutura. São duas linhas genéticas dentro da mesma raça que produzem cães com objetivos bem diferentes. Tá? Haja vista se você for nas provas de trabalho e se você for nas exposições de pastor alemão, você vai perceber que existe uma maneira de selecionar muito diferente. Até recentemente, o pastor alemão mudou sua regra há alguns anos e hoje ele adota o cão de pelo longo, ou seja, registra um cão de pelo longo. Antigamente, esses cães tinham uma falta grave e não eram usados para reprodução. Hoje, você tem a tipicidade, né, o tipo pelo longo. E por que eu estou tocando nesse assunto do pelo longo do pastor alemão? Só para dar uma esclarecida, em 1993, eu tive o meu primeiro contato com um cão com pedigree. Foi o primeiro cão que eu adquiri com pedigree, em 1993. Na minha casa sempre teve cães, o meu pai caçou muito, meu pai sempre tinha cães de caça em casa, meu pai teve Weimaraner, meu pai teve Pointer. Eu acompanhei meu pai algumas vezes para caçar ali durante talvez uns 3 anos da minha adolescência, enquanto eu tive em Maceió. Eu sou de Maceió, depois me mudei para o Rio de Janeiro e aí era uma outra realidade, eu fui para estudar, era uma outra realidade. Então o que acontece? E aí eu tive contato nesse mesmo período com o pastor alemão. Eu sempre falei que eu gostei muito de cães, tive contato com o pastor alemão. E eu lembro de uma conversa, talvez até ele passe por aqui, é possível, minha com o Wilson Protásio. O Dr. Wilson era um dos sócios fundadores da Sociedade Alagoana do Pastor Alemão, uma pessoa competente, extremamente focada naquele objetivo para que cria os seus cães, criador reconhecido, juiz de seleção do Pastor Alemão, tudo. E eu até costumo chamar o Dr. Wilson de professor, e com o Wilson eu sempre troquei muita ideia. E aí ele me apresentou a primeira vez numa reunião do pastor alemão, isso em 1993, um livro publicado por alguém da Argentina, que eu não me lembro o nome. E nesse livro foi a primeira vez que eu tive contato com o estudo genético para a criação do pastor alemão. E lá falava exatamente da questão do fator do pelo longo, porque era uma falta grave no pastor alemão e você não registrava os cães não era permitido o acasalamento. Por quê? Porque o pastor alemão detém o protocolo mais rígido para a reprodução no Brasil. Nenhum outro clube no Brasil é tão rígido quanto é o pastor alemão. Desde o estudo genético, a consanguinidade e a laudos médicos. Nenhum outro. E aí eu tive ali o meu primeiro contato para entender quando acontecia o pelo longo e quando ele acontecia, como era possível a gente identificar qual a linha genética que poderia estar esse gene. Isso já era uma coisa muito estudada na Europa e tal. E ali eu tive o primeiro contato e ali eu descobri o seguinte: não se cria cachorro com achismo. Não se cria cachorro com opiniões únicas e exclusivas pessoais. Quem não estiver disposto a buscar conhecimento é só mais um tolo reproduzindo cachorro. Criar cães exige compreensão gigante e muito dinamismo, senão vai ficar atoladinho, tá? Então em 1993 eu tive contato com o pedigree, em 1993 eu tive o primeiro contato meu com o estudo genético, e em 1993 também eu sentei a primeira vez num seminário com o já falecido Petrucci, era um juiz da FCI, um juiz do CBKC, que julgava provas,
E a gente teve um seminário, eu participei do seminário na época, eu tinha uns 17 anos, eu acho, na época. E eu participei do seminário e era um seminário de movimentação. Então eu já tenho essa coisa aí de estudar, de criar, de reproduzir, de buscar, de escutar as pessoas, de buscar informação. 29 anos fazendo isso. Ininterruptamente 29 anos. 29 anos criando, estudando, conversando com pessoas, errando, aprendendo, buscando conhecimento, escutando pessoas há 29 anos. E eu continuo assim, porque eu tenho plena convicção que sinofilia, todo dia você vai abrir um livro, tem uma página em branco, alguém escrevendo algo novo, alguém fazendo um novo apontamento sobre alguma dinâmica, sobre algo já escrito por alguém. Esse é o ponto. Então, por que eu estou começando falando isso? Porque quando essas duas pessoas me procuraram, basicamente, na essência, o questionamento das duas eram os mesmos. Então, eu vou falar de genética, mas antes eu vou falar de outra coisa aqui. Antes eu vou tocar na ferida da verdade disso. As pessoas falaram para mim, todas duas falaram basicamente o seguinte, que existe uma filosofia de que o cachorro, se não tiver lá no campo, ele não é bom, se o cachorro tiver papel não significa nada, que papel não faz cachorro caçar, que papel não vale nada, que o que importa é resultado, porque eu sei quem é o pai, eu sei quem é a mãe, e isso é lorota. Eu vou mostrar como isso é lorota. Tá? Então o que é que acontece? Todas as duas falaram mais ou menos isso, e todas as duas tocaram num ponto assim, eu acho até que elas combinaram para me ligar. Porque todas elas falavam assim, eles falam que se o cara não caça, não entende de cachorro de caça. Eu falei, esse é o absurdo do absurdo. Porque imagine você, o maior comprador de cães de detecção do Brasil, compra cães tops de pessoas que não... cães para polícia e para detecção de pessoas que não são polícia e de pessoas que não treinam detecção. E compram cães tops. Então nada tem a ver. Você pode criar um cão muito bem, ter um bom resultado e ser um puta cão de polícia. Você pode criar um cão muito bem, ter muito resultado e ser um baita cão de pastoreio. Você pode criar cães muito bem e ser um baita cão de caça. Você precisa só de duas coisas principais para ter sucesso nisso. Primeira coisa é essa. Primeiro tem que entender muito de cachorro, mas entender mesmo, entender. Não é dizer que sabe, é entender, é dominar o jogo, conhecer o processo. Se você entender muito, você já está na frente. E a outra, você precisa saber que tipo de impulso é necessário para que o cão produza aquela atividade. Se você dominar essas duas informações, você pode criar cachorro despreocupado. Você não precisa ser um top treinador de IGP para escolher um filhote para levar para o IGP. Até porque todo filhote de qualquer raça ele é uma loteria. Aquele filhote top hoje não necessariamente será o top campeão no futuro e vice-versa. Eu já vi cães que ninguém acreditava nele enquanto filhotes, com 2, 3, 4, 5, até 6 meses, e os cães depois de 1 ano e meio, 2 anos, serem verdadeiras Ferraris. Esse é o mistério da sinofilia. É o que está dentro do indivíduo que às vezes não se apresenta naquele instante e é um momento da sua vida o qual não determina exatamente o que vai ser no futuro. Porque independente de genética, eu tenho um ambiente que vai ser oferecido e eu tenho um manuseio que vai ser oferecido. E aí você tem fatores que vão acontecer aí que podem alterar o comportamento do cachorro, podem alterar diversos fatores. Certo? Então isso também é uma outra mentira. Você não precisa ser. Agora você precisa entender muito de cachorro e muito do que se busca para aquela atividade. Você não precisa necessariamente exercê-la. Você não precisa. Vamos falar da detecção, por exemplo, aqui, que tem mais gente aqui de outros ambientes, não apenas dos cães de aponte. Uma coisa que eles procuram muito para cachorro de detecção, uma coisa chamada Hunt Driver. Ou seja, eu posso ter um top cão extremamente seguro, bom de faro, tudo, e ele não servir para detecção, porque na hora da emoção da bola, ele não se mata para buscar uma bola. E eu quero então que se mate para buscar uma bola. Que eu jogue a bola lá no meio do mato, largue ele para ele lá, e ele fique lá até o seu último instante, pegar a bola e trazer a bola, independente se ele vai demorar ou não vai demorar, mas ele tem que dar o máximo dele e trazer a bola
como se aquilo fosse um prêmio de milhões de dólares para ele. E às vezes o cão é top, fareja bem, o cão mecanicamente é bem, o cão é muito bom de emoções, não se abala com nada, mas na hora que você apresenta o brinquedo para ele, ele é mais ou menos. Ou seja, eu não preciso estar treinando cães de droga para entender disso, só preciso saber que impulso precisa. Eu só preciso saber que eu tenho uma passagem aqui que eu falei recentemente aí numa live. Uma live não. Eu acho que foi na live, eu postou, não me recordo agora, que foi a história quando o Leandro Salles estava aqui dando seminário e o pessoal do bombeiro estava escolhendo um cachorro e perguntaram ao Leandro a opinião, porque o Leandro é um top treinador. O Leandro falou, olha, eu não treino cachorro para busca e resgate e eu não mexo com essa raça. Mas, falando de impulsos, eu preferiria ficar com aquele filhote ali. Ou aquele outro. E casualmente era um dos dois também que eu já tinha falado. O cachorro é sucesso no Rio de Janeiro hoje. Ou seja, eu preciso entender de cães, de impulso, de olhar para o cão e dizer assim, me fala o que é que você precisa dele, que eu vou olhar e vou dizer aqui o que é que ele tem. Certo? Agora, lógico, se eu sou um treinador de cães de detecção, eu tenho muito mais habilidade para isso. Se eu sou um treinador de cães de esporte, eu tenho muito mais habilidade para isso. Mas só tenho mais habilidade. Mas às vezes eu tenho muita habilidade, sou muito bom fazendo, mas meu conhecimento também não é tão profundo. É comum também isso acontecer. Certo? Em qualquer coisa da vida, não é no cachorro. Em qualquer coisa da vida, não apenas no cachorro. Então, quando as pessoas falam isso, esquecem. Isso é conversa de quem quer convencer a um tolo de que o tolo que está aqui a convencer é top. As pessoas se preocupam muito com isso e elas estão muito mais preocupadas em dinheiro. Se está vendendo o cachorro dele ou não. Para mim, o meu cachorro, a venda do meu cachorro é resultado só de sucesso. É assim que eu penso. Então sugiro a vocês que não olhem nem pelo retrovisor, só olhem para frente. Não perde tempo com essas coisas. Eu costumo dizer que a gente aqui é carreta Volvo bitrem, ladeira abaixo, sem freio. Nem olho para quem está eu não olho nem para quem está do lado, nem para quem está atrás, eu só olho para frente. E nesse momento eu não estou vendo ninguém na minha frente. Então eu estou embalado, despreocupado. E eu sugiro a vocês a mesma coisa. Não se preocupem com isso. Façam o melhor. Busquem o melhor. Isso é mais ou menos quando você tenta explicar as coisas às pessoas, qualquer que seja o tema, em casa, com a família, e a pessoa não quer abrir a cabeça para entender. Então eu peguei até um negócio aqui rápido ali, fui ali embaixo na oficina e peguei ali um negócio rápido. Todo mundo, né, na maior parte das casas, o cara tem em casa um alicate assim, ó, e uma chave de fenda. Um alicate universal e uma chave de fenda comum. Só que por mais que isso aqui ajude, isso aqui só ajuda. Isso aqui é limitado. Determinados processos de manutenção jamais serão feitos só com essas duas ferramentas. Então imagine que isso aqui é o conhecimento das pessoas que estão falando isso para vocês. Certo? Então isso aqui, por mais que te ajude a socorrer determinadas coisas dentro da sua casa, em determinado momento isso aqui está limitado. É somente um alicate universal e uma chave de fenda comum. Não é nem uma top chave de fenda. Mas basicamente todo mundo tem isso em casa. É mais ou menos assim a cabeça das pessoas para determinados assuntos. E tem pior. Tem pessoas que não tem só isso. Tem pessoas que têm um alicate velho assim, ó. Ou seja, mentalidade velha. Tem uma chave de fenda velha, mentalidade velha, e quer resolver coisas básicas com esse aqui que nem corta mais. Não vai resolver nada, porque a pessoa não se recicla. A mentalidade dela está igual esse alicate aqui, ó, velho, acabado, inútil. Se você realmente quer dar uma top manutenção, você tem que ter uma mega caixa de ferramentas. Se eu entrar aqui no quarto de ferramentas daqui do canil, os caras se assustam, tendo de compressor a máquina de solda. Então é bem assim qualquer coisa da vida. Você vai ter pessoas usando alicate velhos e querendo pagar, que tem um top jogo de soquete. O cara está usando um alicate velho de ferro fundido.
E quer dizer que ele tem um top jogo de soquete de aço cromo vanádio. Não percam tempo com isso. Melhorem o seu equipamento. Melhorem o seu conhecimento. Se você melhora o seu conhecimento, esquece o resto, deixa quem quiser falar. Não se preocupa, gente. Não estou dando recado para vocês dois. Estou só explicando a vocês que não percam tempo. Não percam tempo. Vocês estão gastando energia com isso. Gasta energia em fazer bem feito. Gasta energia em ser top. Gasta energia em conhecer, em dominar o processo. E deixa o resto. O tempo cuida do resto. Não se preocupa. O tempo cuida do resto. Você tem dois tipos de pessoas nesse ambiente. Os alienados. E aí nos alienados você tem dois tipos de alienado. Você tem o cara que é alienado porque ele não tem contato com o conhecimento, e isso é extremamente compreensível. Um dia eu escutei do Éder de Silva, do Coração Amigo, um cara inteligente pra caramba, um cara que cria cachorro, muito inteligente, cria por hobby, não é negócio para ele. E Éder na minha casa, isso há mais de 15 anos atrás, talvez 20, Éder na minha casa falou assim, você não pode apostar que as pessoas são estúpidas. O tolo de hoje pode ser o expert de amanhã, ele vai saber que você está enganando ele. Então é mais ou menos assim. Então você tem pessoas alienadas que não têm contato com o processo, vários processos. E você tem pessoas alienadas que sabem que existe um processo, mas não querem adotar para elas. E essas são as piores, porque além de elas serem alienadas por opção, elas são alienadoras. Elas pegam as pessoas que não conhecem e tentam depositar nessas pessoas que não conhecem uma inverdade criadas por elas para que a pessoa acredite, para que as pessoas promovam a inverdade delas. Então não perde tempo com isso. Deixa os alienados e esclareça o seu caminho. Foca, liga refletores, top refletores lá no seu caminho. E segue o seu caminho. Então, comecei a live assim, só para que vocês entendam que é assim, vai continuar sendo assim. E não é uma pior, e não é um privilégio do Brasil. Eu chego na Sérvia, eu vejo isso, eu chego na Alemanha, eu vejo isso, em todos os lugares eu vejo isso. Lógico que eu não vejo isso se discutindo sobre genética, porque as pessoas lá estão em um outro nível. Eu vejo isso pessoas discutindo sobre linhas genéticas. Alguns defendendo uma, outros defendendo outras, mas esse assunto ninguém discute, porque esse é assunto vencido já, faz parte do meio, certo? Eu vou só contar um caso que aconteceu comigo há 3 semanas atrás. 3 semanas atrás, eu falando com as pessoas, por isso que eu falei que muita gente que estiver aqui, se estiver no lançamento do Black, vai entender muito o lance do Black. Eu falando com as pessoas sobre acasalamento, negociando, tratando, criando todo o programa. E eu tratei com uma pessoa do cão que eu quero usar. E aí ele falou para mim, manda um pedigree para mim, da cadela. Eu mandei o pedigree. Jogo limpo, jogo ético, todo mundo aberto, todo mundo sabe o que está fazendo, não tem nenhuma pessoa mimada no meio, não tem nenhum louco no meio, todo mundo tem consciência do que está fazendo. Mandei o pedigree da cadela que eu comprei. Ele olhou o pedigree e ele falou para mim assim, Alberto, e qual é o objetivo de usar o meu cachorro? Olha a preocupação do cara. Qual é o objetivo de usar o meu cachorro? Quando eu mandei o pedigree para ele, eu já sabia que ele ia olhar o pedigree e ia fazer um comentário desse tipo. Ele ia questionar de alguma forma isso. Mas eu estou de boa. Jogo limpo, jogo aberto. Tenho relações com muitas pessoas hoje na série, então fácil de resolver. Mandei. Ele falou isso e falei assim, olha só. Eu só vou usar o seu cachorro porque eu preciso produzir uma genética no Brasil assim, porque no Brasil não tem genética para isso, não tem esse suporte, ou senão na primeira ninhada acaba tudo, porque a gente não vai ter como progredir com isso lá dentro do Brasil. Aí ele falou, e qual é a solução? Eu falei assim, eu estou criando uma reserva genética, eu só quero usar o seu cachorro, porque eu já comprei um outro cachorro para levar para o Brasil para ser o reprodutor dessa ninhada. Aí ele me perguntou, quero cachorro? Eu falei, ele falou, eu tenho uma irmã dele. Ou seja, eu mostrei a ele o que eu estava fazendo. E na hora ele virou para mim e falou assim, agora eu entendi o que você está fazendo. Você vai montar o sangue em cima do cachorro China. Eu falei, exatamente. Porque no Brasil a gente não vai ter para onde correr.
Se a gente levar o cachorro preto, a gente vai ficar morrendo sem cachorro para botar em cima. Vai ter que voltar com o cachorro marrom. Isso é só um detalhe. Então, quando você é ético, quando você domina o que está fazendo, é fácil conversar com as pessoas. Você nem trema. Deixa quem quiser falar, falar. Não se preocupa com isso não, rapaz. Não se preocupa. Agora vamos lá meter o pau aqui para poder explicar exatamente. E outra, essas pessoas ficam com essa lorota porque elas estão muito preocupadas por quanto elas vendem o cachorro delas. Elas estão muito preocupadas em vender o cachorro por 50 mil. Elas estão muito preocupadas se vão fazer, se vai acontecer. Eu não estou nem aí para isso. Um dia desse, um colega aqui comprou um cachorro aqui, ó, na Bahia, nosso. O cachorro dele veio a óbito depois de 8, 9 meses. Ele ligou para mim e tal. Eu falei assim, nada. Você anda comigo, cara, eu vou te desonrar. Não, peguei um cachorro aqui, filho do Monk, Del Caqui, que dei pro cara. Dei, custo zero. Custo zero. Um cachorro que estava aqui para ser selecionado entre os cães que estavam selecionados para mim do acasalamento do Monk, Del Caqui com a Queen. Custo zero, eu dei assim, ó, toma. Só paga o transporte para levar para você. É assim que funciona. Quando as pessoas falarem para você que elas não estão preocupadas com pedigree, entenda, essas pessoas, além de alienadas e de alienadoras, falta nessa pessoa a capacidade de honrar o trabalho de pessoas que chegaram ali antes dela. Não adianta você dizer, eu, por exemplo, eu tenho um cão aqui, criação do Duro, filho do trocadeiro. Hipotético, eu tenho um cachorro aqui, filho do trocadeiro. E a pessoa fala assim, mas eu não registro. Quando eu deixo de registrar essa ninhada, eu não estou honrando o quanto que esse cara, que no caso meu amigo Duro lá, o quanto que ele se dedicou, o quanto que ele estudou, o quanto que ele trabalhou para chegar naquilo ali. E se eu não tenho capacidade de te honrar, eu não tenho nada. Se eu não honro de onde vem o meu cachorro, as pessoas que trabalharam, independente de quem seja, eu não sou nada. Então esquece isso. Bom, muita gente pergunta para mim, quando eu falo, Alberto, esse negócio do 3-4, 3 não sei o quê, papapá. Vamos lá, muita gente engancha nisso. Então eu vou explicar aqui. Primeira coisa, é que quando você vai falar de genética, você está falando de probabilidades. Se eu estou falando de probabilidades, eu tenho que trabalhar para aumentar, para elevar a probabilidade de resultado naquilo que eu estou buscando. Tá? Eu ia botar um site no ar hoje, mas eu tive um problema aqui que eu não sei o que aconteceu, a gente vai ter que fazer tudo no papel. Mas eu prometo fazer uma outra, toda ilustrativa, porque deu zica mesmo, o negócio a gente não sabe o que aconteceu. Estava tudo certo, passei o fim de semana aprontando, mas deu problema hoje. Bom, quando a gente fala das consanguinidades, a primeira coisa que tem que se entender é o seguinte, é um jogo de probabilidades. Se é um jogo de probabilidades, eu preciso aumentar a probabilidade de resultado final. Então vamos imaginar aqui, vou fazer um diagrama aqui, vamos imaginar que isso aqui é o pedigree, tá? Então eu tenho um pedigree e ele é dividido em duas partes. Gente, se ficar ruim de alguém ver, fala pra mim que eu dou um jeito de melhorar aqui o tamanho da fonte da letra que a minha impressora manual aqui vai fazer. Eu tenho uma parte chamada de superior e uma parte chamada de inferior. Tá dando para todo mundo ver aí? Dá um joia aí que a minha assistente ali fala se está dando joia. Certo? Então tem uma parte chamada superior e uma parte chamada inferior. Quando a gente vai estudar pedigree é assim. Essa parte inferior, ela tem as informações do padreador, do macho. Certo? E a parte inferior, nós temos as informações da matriz, da fêmea. Tá certo? Então, quando nós vamos ler o pedigree, para saber se tem consanguinidade ou não, e que você encontrar qualquer numeração, então eu vou fazer aqui uma qualquer, depois eu vou explicar. Se encontrar uma numeração tipo 3, tá?
ou 2, 4, isso aqui é hipotético, estou fazendo bem hipotético para vocês entenderem. Quando você escutar essa nomenclatura, isso é muito comum escutar quando você está tratando de negócio fora do Brasil. E isso aqui quem usa muito no Brasil é o pessoal do pastor alemão. Isso aqui é isso aqui, ó. Quando se fala nisso, o primeiro ordenamento aqui trata-se do sexo masculino, do reprodutor. E o segundo trata-se do feminino. Ou seja, toda vez que alguém falar, o cachorro tem consanguinidade 2, 4 em fulano. Esse 2 aqui, ó, é uma posição que você vai encontrar o cão dentro do macho. E esse 4 é uma posição que você vai encontrar o mesmo cão na fêmea. Ou seja, o meu cão é 2, 4 em João. Ele tem João na posição 2, aqui no macho, e tem João na posição 4 na fêmea. Ok? Só para entender como é que se lê isso aqui. Primeiro ponto. Deixa eu virar aqui. Uma vez compreendido isso, eu vou fazer um pedigree aqui, tá? Vou tomar o tempo de vocês, vou usar minhas habilidades aqui artísticas. Gente, tá dando para enxergar esse pedigree aqui? Se não tiver, vocês falam, hein? Bom, isso aqui é um pedigree. Quando eu falo em me preocupar com o pedigree do cão, eu falo em preservar características físicas e emocionais dos cães. Ou seja, eu quero preservar o máximo de características emocionais e de saúde dos cães. Então, é muito comum, e cada dia mais comum, nós encontrarmos pedigrees, tá? Não é ainda uma coisa comum, tão comum em todas as raças do Brasil. Com informações até de laudos radiológicos. No caso do pastor alemão, nós temos lá os laudos de coluna, displasia coxofemoral, displasia de cotovelo. Nos pedigrees do CBKC, nós não temos. Por sinal, eu vou aproveitar aqui para parabenizar o Duro Rajkovic. Essa semana ele está produzindo um novo reprodutor, está trabalhando para criar um novo grupo de progênie na criação dele. Ele tem um cão chamado Levzov Rajkovic e ele laudou o cão. Ele laudou o cão tem 2 dias e o cão deu normal coxo femoral, já está laudado, já está à disposição para reprodução no clube, no KSS, que é o clube da Sérvia, tá? Então você vai pegar documentos que já tem essa disponibilidade. Cada janela dessa aqui é um cão. Lembrando que aqui, ó, eu vou riscar assim para ficar só o diferente. Aqui, ó, é o meio do pedigree. Então, aqui eu tenho a parte inferior, aqui eu tenho a parte superior. Um bom pedigree, um bom pedigree para quem vai estudar mesmo, ele teria 4 gerações. Primeira, segunda, terceira e quarta geração. Normalmente os pedigrees do Brasil, Portugal também, alguns países têm primeira, segunda e terceira geração. Tá?
Alguns países têm 4, mas normalmente você pegar a maior parte dos países, eu acho que tem 3. O que acontece? Quando eu tenho 3, eu só tenho informação até a terceira geração. E o que é que implica isso? Se eu fizer acasalamentos muito próximos aqui, ó, eu começo a trazer para o indivíduo aqui, para a resposta aqui, que é o indivíduo, o risco de características indesejadas. Erro de dentição, erro de mordedura, ausência de testículo, despigmentação, problema de olho, audição, temperamento, certo? Problemas de saúde dos mais diversos, displasia, problema de coluna, enfim. Então a gente tem isso aqui, ó, como uma zona de muito perigo para mexer, cara. Os grandes criadores não criam acasalamentos que sejam muito próximos aqui, ó, da primeira e da segunda geração. Se falarmos do pastor alemão, só é aceito lá cães de terceira geração. Então é o seguinte, deixa eu mostrar aqui. Nós temos aqui, ó, primeira, segunda, terceira, dá para ver, gente? Quarta geração. Quando a gente fala que determinado cão é consanguíneo na linha, vamos falar aqui 2, 3, e aí o cara fala assim, ó, o meu cachorro lá, ele é 2, 3 no preto. Ele está dizendo que na linha paterna, seja masculino ou feminino, aqui é a linha paterna, ó, e aqui é o segundo grau. Então, na segunda geração, seja masculino ou feminino, o cão preto aparece. Como ele fala que é 2, 4, ele está falando que esse cão aqui que é macho, porque está na linha superior do pai, do filhote, que é o pai, ó. Que é o pai. O pedigree do pai é igual ao do filho. Ele tem uma linha superior e uma linha inferior. Então, quando ele fala que esse cão preto aparece em 2, 4, ele está falando que esse cão aparece na segunda geração e na quarta geração. Ok? Só que na quarta geração já é feminino, que é 2, 4. Só que como ele é macho, ele tem que cair aqui numa casa de macho. Certo? Então entenda, esse aqui, ó, esse indivíduo aqui, que é masculino, o masculino dele é esse aqui. Então o preto estaria aqui, ó. Tá dando para todo mundo ver isso aí? Quando eu faço isso aqui, ó, eu estou aumentando a probabilidade de trazer essa característica genética para cá. Agora, se eu faço um acasalamento aberto e nada disso se combina, a chance disso é muito menor. É uma grande loteria. Você está fazendo aqui um jogo de dados. Pode dar tudo 6, pode dar tudo 1. Ou pode dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você vai diminuir o seu padrão de resultado para cá e a sua probabilidade daquilo que você busca. Quando você faz isso aqui, ó, para acasalar, é porque existem características que você está buscando nesse acasalamento que você quer ter de resultante aqui. Vou dar um exemplo. Alguém reproduz um cachorro, vamos chamar o cachorro de vermelho. Alguém reproduz o vermelho e fala assim, ah, mas vermelho é neto do top cão azul. Aí você fala, beleza, tem pedigree? Não, não tem. Você, ué, mas e aí, assim e tal? Não, mas eu sei que ele é filho, eu sei que ele é neto, eu sei que ele é pai. Beleza. Mas ele é neto, né? É neto. Então ele é pai, olha só. O vermelho está aqui. Aqui estão os pais do vermelho e aqui está o neto. O avô do vermelho para ele ser neto. Aí o avô do vermelho, que é um avô azul, está aqui, ó. Na terceira geração. Olha só o que acontece, viu? Como você vê que tem pessoas falando que não conhecem.
Por isso que eu falo, se preocupe em ter uma caixa de ferramenta, com top ferramentas, tudo aço cromo vanádio, que aí você vai seguir em frente. Aí o cara fala que tá aqui, mas não tem pedigree, não precisa, papel não importa, isso é lorota, bom, aí você vai e cruza a cadela aqui, ó, só com o acasalamento aberto. Porque esse cachorro está aqui, ele não existe em lugar nenhum aqui, ó. Aqui ele é zero. Quando você acasalar esse cachorro aqui, aqui no resultado, ele já não é mais terceira geração. Nesse resultado aqui, ó, ou melhor, aqui ele é terceira geração, aqui ele é segunda. Quando ele for terceira geração aqui, entenda. Você aqui tem uma matemática muito fácil. Tem gente que de repente não consegue, porque tem problema aí, né? Mas vamos lá. Isso aqui é 50%, ó. E isso aqui é 50%. Mas não é 50% só que define o resultado. Porque nesse 50% aqui, eu tenho um percentual aqui, eu tenho um percentual aqui. E idem aqui, ó. Desculpe, duas vezes. E assim sucessivamente. Só que à medida que vai vindo para cá, esse percentual ele vai ficando menor. Ou seja, o que esse cão representa mesmo nessa totalidade? Muito pouco. Qual a probabilidade das características dele aparecerem aqui? Muito poucas, porque para elas aparecerem aqui e aumentar essa probabilidade de estar aqui, ela tem que combinar com em algum lugar com ela aqui embaixo. Esse é o jogo. Ele tem que se encontrar tanto na linha superior quanto na linha inferior. Então vai aqui um segredo de milhões, hein? Só para os inteligentes mesmo aí. Para os caras que estão começando a encher a caixa de ferramenta. Quando você vai fazer um acasalamento aberto, você tem que se preocupar se cada indivíduo desse aqui vem de grupos de progênios. Se esses indivíduos em particulares são de grupo de progênios, são oriundos de grupo de progênios. O que é progênios? Falando de forma simples, progênios é usado no cavalo, no boi, no cachorro, uma infinidade de bichos, tá? Progênio é o resultado que é apresentado por um determinado reprodutor ou matriz em acasalamentos diversos com padreadores ou matrizes diversas. Ou seja, o cão A acasala com a cadela A e dá um resultado de um top cachorro 2, 3, 4. Aí ele acasala com a cadela B, dá o mesmo resultado com características similares à característica dele reprodutor. E fêmea a mesma coisa. Então isso é o progênio. Vamos falar assim para ficar fácil de entendimento. Se falar de forma científica pode ser que ele se perca. Então é basicamente isso. Ou seja, progênio é o método comprobatório de registro genético de um determinado padreador ou matriz em suas proles. Tá bom? Então se esses cães vêm desses grupamentos, você vai fazer um acasalamento aberto e aí você vai ter uma probabilidade grande de ter resultados bons. Porque os cães já vêm de resultados muito sólidos. E você tem duas características quando você fala de acasalamento. Você tem uma característica de genótipo, que esse todos vão ter, que são as informações que estão lá dentro. Por isso que o pedigree legal, ele tem 4 gerações. Tá? E aí você consegue, você pega o pedigree da Sérvia, tem 4 gerações, pedigree na Alemanha, tem 4 gerações, enfim. Para que você tenha um apanhado maior. Quando você faz isso, você vai aumentar a sua probabilidade. Esses cães vêm desse grupo. E como vocês têm essa característica de genética, que é o genótipo, está presente nelas aqui já. E elas, de forma individual, elas possuem uma outra característica, que é o fenótipo, que está marcada e presente em todas elas. Não sei se Pitágoras está aqui, ele pediu para eu... quando você fizer, usa o lance da Ilka. Não deu, Pitágoras, deu errado aqui as imagens.
Mas vamos lá. Vou explicar para poder você entender e para poder atender ao Pitágoras. A Ilka é uma top matriz de emoção, de estrutura, de nervos, de trabalho. Uma top matriz da Sérvia. Uma top matriz da Sérvia. Essa cadela, nos seus últimos 3 acasalamentos que eu tenho acompanhado, que Pitágoras tem acompanhado comigo, nos seus 3 últimos acasalamentos, usando padreadores distintos, ela marcou características que você olha para um e vê nos outros. Foi usado recentemente nessa cadela, antes do último agora, foi usado um cão chamado Putin, de propriedade do Boba. Um cachorro famoso, um cachorro bacana. E aí, numa conversa que eu tive com o Radkovic, eu perguntei, mas por que você usou o Putin e tal? Eu conheço o cachorro, já tinha conversado com o Boba. Aí ele, usei por isso, ok. Aí eu fui lá, tenho intimidade com ele, nós somos amigos. Aí eu virei para ele e falei assim, tá, mas então me fala o que é que o Putin tem que você não gosta para você botar ele na Will e consertar. Na Ilka e consertar. Ele foi lá e falou para mim, o problema que o Putin tem é que eu queria ele com mais volume para macho. Então eu aposto que a Ilka vai consertar esse volume dele, porque é uma característica muito presente nos filhos dela. E batata. Só saiu cachorro foda, entre eles o Leves, que é um cachorro que está sendo preparado para ser o novo reprodutor do canil do Duro. Um cachorro que pensando em investido alto nesse cão. O Duro vendeu recentemente o trocadeiro, e ele falou para mim, eu só vou vender o trocadeiro, ele vinha tendo proposta há anos, no dia que apareceu um novo cão. E aí o Leves está se tornando esse novo cão, fez um baita cruzamento com a cadela do Burra, um outro conhecido nosso, um baita acasalamento agora, já quase tudo vendido. Essa cadela passou. E mais recente ele acasalou essa cadela com um cão chamado Eco, de propriedade do Darko, que também tem características de volume parecido com o da Ilka. E eu falei assim, mas por que dessa vez? Ele falou assim, porque eu quero agora botar a cabeça cada vez mais potente. Eu quero o desenho da cabeça dele com o desenho da cabeça dela. Porque todos os dois marcam muito cabeça, além de temperamento. E deu uma ninhada ferrada, tá vindo um cachorro aí que a gente comprou, que está lá com ele também. Enfim. Então você precisa desse estudo aqui, desse mapeamento, sem pedigree bacana, cai fora, é lorota. Você tem que ter pedigree, tem que ter reserva do studbook. Hoje eu estava hoje alimentando o studbook da gente, parei e falei assim, Natalina, não aguento que a cabeça não está mais dando. De tanto pedigree que eu estava tendo que ler, tanto pedigree que eu estava tendo que montar para botar lá no studbook. Então o que acontece? Se eu não dominar isso aqui, eu não vou saber o que está produzindo. Então eu falei aqui para você de acasalamento aberto. E aí você tem que entender que todo fenótipo, que essa característica que se apresenta, ela vem de um genótipo. Não existe fenótipo sem genótipo. Agora existe genótipo sem fenótipo. Porque o genótipo é apenas o estudo genético daquilo que está se propondo a fazer. E ele começa numa mesa. Então eu posso fazer todo o mapeamento genético na mesa e decidir se vou acasalar ou não. Então eu tenho um grupo genético pronto ali, mas eu nunca produzi, então nunca gerou fenótipo. Agora, todo fenótipo tem um genótipo. Porque o fenótipo é o resultado da ideia do Criador. O fenótipo é o resultado da combinação que ele fez. É só nesse instante que ele vai saber como está a probabilidade do que ele vem praticando e de como ele vem praticando. E aí ele vai tomar as decisões. Não vou mais usar esse cão, não vou usar mais essa cadela, vou procurar um cão assim, preciso de um outro cão assim. Enfim. Então esse é um dos processos para quem faz acasalamento aberto. Para quem faz acasalamento consanguíneo, eu sugiro, sugestão minha, que você busque pelo menos 2 linhas consanguíneas. Pelo menos 2 linhas consanguíneas. E que elas não sejam menores que 2, 3. Que é isso aqui, tá? Que é segunda e terceira. Ou 3, 2, que seja terceira e segunda. Ah, Alberto, ela é 2, 2, não deu problema. Eu sei, eu conheço cães filhos de 2, 2 que não deram problema. Mas a probabilidade de problemas, cada vez que essa consanguinidade está mais próxima da geração resultante, ela é maior.
E a possibilidade de problema aparecer numa próxima geração também é maior. Ah, mas eu tenho uma cadela aqui que ela é 2,2, Alberto. É arriscado? Sim e não. Ah, a cadela é saudável, não tem problema, está tudo bem na cadela, ok. Começa a pensar nos acasalamentos, que essa consanguinidade dela venha para trás. Tirem ela dessa margem, tirem os filhotes dessa margem aqui. Joguem essa consanguinidade para trás. Busque padreadores, que essa consanguinidade está muito aqui, fique aqui, ou que até não tenha, mas que venha de uma linha de progênio. Tá? Eu fiz um acasalamento agora, recente, na Sérvia, de 2 cães, e eu tinha uma ideia, e no final surgiu uma outra ideia, e aí me mandaram os documentos, eu fui ver e realmente tinha mais lógica do que a gente tem aqui. Eu fiz um acasalamento onde... Deixa eu ver se eu consigo simular aqui. Eu fiz um acasalamento onde a fêmea ela é 50%. Imagine você que o acasalamento que eu fiz lá é assim, ó. 50% da fêmea, 50% da fêmea. Nesse 50% aqui, ó, é puro progênio. Não tem consanguinidade nenhuma aqui, ó, próximo. Se tem, está da 5ª geração para trás. E pode ser que tenha no Vegas. Vegas é um cão famoso do braco alemão na Sérvia. Pode ter no Obelisques, pode ter alguns cães do passado. Então ela aqui ela é 50%, é um acasalamento aberto, essa cadela que eu comprei. E aí aqui é 50%. Nesse 50% é um progênio, é o progênio Del Caquique. Del Caquique. Isso aqui é um progênio. Essa cadela vem da linha do ídolo Del Caquique. É filha do Monk. É neta do Monk. Mas vem da linha Del Caquique. Tudo Del Caquique. A mãe aqui, todo mundo. Esse cão vem do progênio de um cão chamado trocadeiro. Na verdade, nem do trocadeiro. Trocadeiro também. Mas na verdade vem do pai do trocadeiro, que é um cachorro chamado Gord. Um cachorro famoso. Um cachorro que deu muitos cães de resultado. Um cão líder de progênio. Comprovadamente líder de progênio. Um cão multicampeão de caça. Um cão top. Então eram 2 linhas de progênio. Eu comprei a cadela assim, já com o objetivo do que eu estava trazendo. Por quê? Porque eu trouxe recentemente a Queen prenha do Monk Del Caquique, que é filho do ídolo Del Caquique. Quando eu comprei essa cadela lá na Sérvia, eu não tinha nem a ideia de acasalar. Quando eu já comprei pensando no resultado da Queen. Por quê? Porque a Queen, eu acasalei com o Monk. Monk é filho do ídolo, filho da Queen, então era um acasalamento aberto, tem progênio do ídolo. E como vem da linha da Queen, tem progênio do Gord. Então eu tinha aqui no resultado da Queen o macho certo para jogar nessa cadela aqui, ó. Porque o macho que eu produzi aqui, ele vai fazer consanguinidade tanto na linha superior da Lada, o nome da cadela é Lada, faz consanguinidade tanto na linha superior como na linha inferior. Aí surgiu uma possibilidade de deixar cachorro na Sérvia. Me fizeram a proposta de eu deixar a cadela na Sérvia para acasalar. Aí eu acasalei ela agora com um cachorro. Esse acasalamento que a gente fez lá vai manter 50% aqui, ó, de progênio Del Caquique, e vai fazer consanguinidade no Gord, no Obelisques, no México, daqui para aqui. E ainda tem um encontro aqui, porque o cachorro que eu cruzei com ela é filho do trocadeiro, se eu não me engano. Que é o neto, o cachorro é o neto, é filho do trocadeiro. E ela é sobrinha do trocadeiro. O pai dela, deixa eu olhar, eu gosto do pedigree dele aqui. Está aqui uma cópia do pedigree dele. Ela é filha do trocadeiro, ao contrário. Ela é filha do trocadeiro e ele é neto do Tis. Tis é um cachorro irmão do trocadeiro. Então, vai chegar aqui, a gente vai ter uma baita combinação genética nesse resultado. Foi o que o Duro virou para mim e falou assim: Alberto, a gente tem outros cães para usar, porque você tem muito Del Caquique aqui no Brasil já.
Você trouxe muito Del Caquique, tanto é que a gente fala muito na Sérgio Alberto, encheu a América do Sul de Del Caquique. Eu trouxe muito Del Caquique, porque era uma genética que eu produzia desde o começo, porque esse dono desse negócio aqui, que é o Alexander, que é um cara com quem hoje eu tenho relação, faço negócio e tal, Alexander é simplesmente o cara que está no topo do negócio há alguns anos sozinho. Há 5 anos está puxando o bonde sozinho. Há 5 anos os cães dele são top cães, ganhando tudo na Itália, na Sérvia, no Mundial, na Espanha, para onde vai estar ganhando. Então eu falei assim, vai perseguir o cara? Se é para copiar alguém, copia o cara que está em cima, não vai copiar o cara que está embaixo. Por isso que eu falo, nem olho no retrovisor. Eu nem olho, a minha carreta não tem nem retrovisor para não ver quem está para trás. Aqui o para-brisa é dinâmico, eu só olho para frente. E aí quando eu vejo que o cara é top lá, eu acelero para alcançar o cara. Eu não vejo nem quem está para trás, eu não perco nem tempo olhando para retrovisor. Entendeu? Então esse aqui é o maior objetivo. Então eu fiz isso. Então, bom, para a gente não demorar muito, vamos lá. Quando você fala de reserva de genética, que é um outro processo, você fala de reproduzir os cães e reter as combinações. É como um jogo de xadrez. Você tem que reter, imaginando qual será a sua próxima jogada. Quando eu comprei a Lada, eu já tinha acasalado a Queen. Eu comprei a Lada quando a Queen estava para vir para o Brasil. Eu comprei a Lada na semana que o Oslen levou a Queen lá no canil do Alexander para acasalar. Naquela semana eu comprei a Lada. Já pensando no resultado. Porque eu falei assim, na hora que eu tiver contratado, o negócio estiver fazendo, eu já vou pensar na outra opção. Porque eu vou precisar abrir esse sangue lá na frente, eu vou precisar abrir essa genética lá na frente. Eu vou precisar manter a qualidade dos cães que eu estou trazendo lá na frente. Senão não estou fazendo nada. Senão é um jogo louco. Você está jogando dados para tentar tirar o número 6. Talvez você nunca tire o top número. Então você precisa de combinações. E quem joga jogo de azar é bobo. Você não precisa jogar jogo de azar. Existe recurso. Não adianta ficar pensando que não existe. Existe recurso. E isso aqui hoje, vou contar uma história aqui pior ainda. Quando eu iniciei na sinofilia, lá no início dos anos 90, eu estou falando de sinofilia, de entrar de cabeça e decidir fazer bem feito. Eu sou chato com as coisas. Eu percebi que era muito difícil. E quem é antigo como eu, que sempre criou cachorro, está no adestramento, principalmente a turma velha do adestramento, sabe disso. Era muito difícil a gente conseguir determinadas informações. Não é porque as pessoas não queriam passar, não. Quantas vezes eu sentei com pessoas para pegar informação naquela época? Mário Dupin, no Rio de Janeiro. Walter Ferro, no Rio de Janeiro. Lucas Mancini, em São Paulo. Wilson Protásio, em Alagoas. Paulo Simplício, em Pernambuco. Quantas eu fui atrás dos caras para aprender com os caras? Mas era assim, era muito difícil. Você tinha que pegar um avião e ir do outro lado do Brasil para conversar com o cara, para ficar com o cara meia hora, tomar um café, anotar um pedaço de papel, algumas informações e aprender. Porque você não tinha. A gente ainda tem uma deficiência grande no Brasil quando a gente vai falar de literatura específica para cachorro. Comparado com os países, estamos muito perdidos. Porém, hoje tem o recurso da internet, tem um monte de lixo lá. Isso é verdade. Tem um monte de alienadores lá querendo te vender uma ideia estúpida para você comprar a ideia estúpida, certo? E virar chaveiro do cara, agarrado no cara ali, porque o cara não aceita nem que você saia dele e vá ali no outro cara. O alienador, se você deixar, o cara comprou um cachorro a você, é o João. Aí o João comprou um cachorro ao alienador. Aí o João amanhã decide comprar um cachorro ao Francisco. Porra, o alienador fica louco. O alienador fica louco, ele arranca o estômago pela boca, porque ele fica puto, porque ele quer que o cara fique ali no curral dele, ele é desse jeito. Quem não tem capacidade de aprender, não tem nenhuma capacidade de ensinar.
O cara que não está aberto a aprender, ele não está aberto a compartilhar. É assim que funciona o mundo. É dessa forma. Entendeu? Então o que acontece? Tem que pensar que tudo isso tem um propósito. Se isso aqui fosse uma lorota, a Europa não investiu o que investe, os Estados Unidos não investiu o que investe. A gente teve agora aqui o Mundial da FCI aqui no Brasil, em dezembro, em São Paulo, a maior exposição do mundo de cães de estrutura. Se isso aqui fosse uma tolice, os tops do mundo não faria isso. Então, se os tops do mundo fazem e você vai querer se igualar aos tops ou ficar que nem um lixo? Porque você pode ficar igual o Zé Ruela, o Zé das Couve ali, que não sabe nem o que está dizendo, ou você pode tentar se igualar aos tops. Como eu estava falando, quando eu e muitos começamos, a gente não conseguia, não tinha informação. A gente batalhava para poder pegar uma fita VHS lá de fora, trazer aqui, compartilhar com os amigos. Um cara que vinha lá de fora, a gente pedia, pelo amor de Deus, para trazer uma literatura para a gente aqui rasgar no inglês torto da época para poder tentar sobreviver. Hoje está tudo ao alcance das pessoas. Existe top banco de dados. É só você olhar o movimento dos grandes. Então, você olhar o para-brisa da sua carreta, você só enxerga os grandes da frente. E tem os grandes como referência. Que aí é fácil, está muito mais fácil hoje. Então, se pedigree não fosse importante, os tops não fariam, gente. É muita estupidez pensar o contrário disso aqui. É um desserviço. Isso aqui é que nem praga e lavrador. O lavrador, ele se preocupa com a qualidade da semente, da terra, com a adubação, com o plantio, com o cuidado da planta, com o roçado e com a colheita. E a praga só quer destruir. Então você tem que decidir se na acidofilia você vai viver que nem lavrador, produzindo para cada dia estar melhor, ou se você vai virar uma praga querendo destruir o que os outros fazem. Porque o que esse povo faz é isso. Eles vivem que nem praga. Eles não honram nada do que essas pessoas fazem. Eles estão preocupados somente se o cachorro dele vai valer mais ou vai valer menos. Se vai ter alguém comprando o cachorro dele ou não comprando. Eu nem me preocupo com isso, porque o meu cachorro se vende sozinho. Eu só me preocupo em ajudar as pessoas. Entendeu? Então eu espero que hoje eu tenha esclarecido mais um pouco disso aqui. Se tiver dúvida, gente, manda aí nos direct, compartilha, faz tudo aí. E aí eu vou tirando, a gente marca um... Eu vou ver se eu consigo marcar alguma coisa assim, montar um grupo lá no YouTube, fazer alguma coisa mais ilustrada para o pessoal que tiver interesse. Eu vou pedir para a Nathalie sentar e resolver essas questões aqui e a gente pensa em fazer algo melhor. Mas espero que tenha ficado um pouco esclarecido aqui sobre genética, sobre o acasalamento, sobre a importância da consanguinidade, sobre a importância do exame de saúde, sobre tudo aquilo que envolve o resultado do cão que você está pensando em produzir. Entendeu? A live vai ficar salva, a Nathalie está falando ali, e eu já ia esquecer, já ia tomar outra bronca, porque o que eu só tomo aqui é bronca e água. Então o que acontece? Espero que isso aqui tenha sido legal, tenha instruído um pouco vocês, tenha aberto a cabeça e sempre defendam. Cão que não tem pedigree, ok. Mas criador que é criador, tá aqui, ó. O cara que tem ética, o cara que honra o que as pessoas fazem, o cara que honra o que se valorizou nesses anos todos, desenvolvendo, buscando. É porque essas pessoas não honram quanto de suor pessoas no passado deixaram para chegar aqui. Essas pessoas não honram e não querem que vocês se esclareçam sobre isso. Porque na hora que vocês esclarecerem, elas têm que mudar o jogo delas. E para mudar de jogo, para amadurecer, dói. E tem gente que não tem estômago para sofrer a dor. Você sair do achismo para entrar aqui é sofrimento. Tem que aprender a cortar na pedra. Porque vai ter cachorro que vai ter que ficar no caminho. Vai ter cachorro que vai ter que parar de reproduzir. Vai ter cachorro que não vai mais poder ser usado. Vai ter cachorro que você não vai poder abrir a boca para dizer que é filho de ninguém. Porque você não tem como provar. Essa é a realidade. Entendeu?
Forte abraço, boa noite. Dia 19, 20 horas, quinta-feira, live do lançamento do consórcio Black. Maior projeto de cães bracos alemães preto já montado para o Brasil, nada igual. Talvez nem na América do Sul nunca ninguém fez o que nós decidimos fazer. Top projeto, a gente vai estar lá na quinta-feira aqui, na verdade, né? Mostrando exatamente o que é que a gente fez de manobra genética, o que é que a gente produziu de reserva genética para trazer essa ninhada e tudo o que ela precisa por 2, 3 anos. Não perca. Único, exclusivo, inédito. Dia 19, 20 horas aqui. Forte abraço.